Glórias a Deus, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Vai tudo bem? Mesmo? E se não está? Eu creio nisso, amados, pelo poder da palavra do Senhor. É por isso que estamos aqui, para receber a palavra que tudo transforma. A palavra que tem poder para alcançar o nosso coração e para dar direção para as nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar com a igreja a palavra que o Espírito Santo me revelou em Atos capítulo 13, a partir do versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 4, onde está a base da mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite. Enquanto os irmãos procuram aí, quero dizer que é essencial que o teu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Amém, amados? A semente sempre é boa, mas a gente já sabe que ela frutifica de acordo com a terra. Amém? Então que a terra do teu coração esteja bem fofinha agora, bem preparada para receber a semente da palavra do Senhor. Amém, amados? Atos capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E assim, estes quem, né? Eu vou abrir um parênteses para dizer que é uma referência ao apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro de viagem, o Barnabé. Então seria o mesmo que ler assim: e assim Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo. Enviados por quem, amados? Pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre era uma ilha, uma província do Império Romano naquele tempo. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Esse João não é o João que escreveu o quarto evangelho. Esse João, na verdade, é o João Marcos. É o Marcos que escreveu o segundo evangelho. Ele era sobrinho de Barnabé e estava cooperando com Paulo e Barnabé nesta viagem. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, que é o mesmo que Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas, estou no versículo 8, mas resistia-lhes o Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda,
buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém, queridos? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a tua mão. Amém. Então todos que fizeram este sinal podem aplaudir esta palavra com uma forte salva de palmas, e glorifique também ao Senhor com a tua voz. Abra a tua boca, diga glórias, 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 glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Amém, amados? Podem se assentar. Amados, nós acabamos de ler que Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo até uma ilha que se chamava Chipre. E lá ele se encontrou com o procônsul Sérgio Paulo. O que é procônsul? É o governador daquela província que naquele tempo estava sob o domínio do Império Romano. Então ele encontrou este homem, um homem muito importante. Mas a palavra diz que quando ele se encontrou com ele, estava junto com ele um outro homem, um certo judeu, cujo nome aqui a Bíblia traz como Bar-Jesus. O que significa isso, né? Traduzindo para o português? Bar, filho, Jesus, Jesus. Em outras palavras, filho de Jesus. Ele era conhecido assim naquele lugar. Mais para baixo, se não me falha a memória, nos versículos, deixa eu ver para você, no 8, diz que o nome dele era Elimas. Amém? Muito bom. A Bíblia diz, no versículo 7, que esse tal de procônsul, que o procônsul Sérgio Paulo era um varão prudente. É assim que está aqui na tradução que eu estou lendo, que é ao meio da Revista e Corrigida, não é? Mas na Revista e Atualizada, diz que ele era um varão inteligente. Pode ser que seja essa a tua tradução aí. E na NVI diz que ele era um homem culto. Pois bem, com isso a gente já consegue entender, né, algumas coisas sobre o Sérgio Paulo. Um homem inteligente, um homem prudente, um homem culto. Podemos entender que era um homem especial, uma boa pessoa, uma pessoa justa. Muito bem. Mas sobre o tal Elimas, no versículo 6, a Bíblia diz que ele era mágico. Mágico. Todos sabem o que é um mágico, né? Quem já foi no circo pelo menos uma vez, sabe o que é um mágico. Agora no versículo 8 diz que ele era um encantador. Um encantador. E assim, meus amados, com base neste texto, o Espírito Santo me levou a conversar um pouco com os irmãos, pensar um pouco sobre a quantidade de pessoas que estão vivendo em nosso tempo, que estão encantadas no sentido real da palavra, né? As pessoas encantadas por alguém que exerce uma influência importante sobre elas. Deixa eu te dizer que em todos os tempos, nunca faltou um Elimas, nunca faltou alguém que se aproximasse de nós com essa finalidade de nos encantar, de nos trazer soluções mágicas, como se os maiores problemas pudessem ser resolvidos num passe de mágica. Infelizmente, eles estão espalhados por todos os cantos.
inclusive dentro das igrejas. Não são poucos os que prometem uma solução mágica, rápida, através de um gesto, de uma atitude, oferecem soluções para enfermidades, para problemas financeiros, para problemas de relacionamento. É como se tudo pudesse ser resolvido assim, muito fácil, porque promete a felicidade, promete a paz, e eles possuem um talento especial que atrai as pessoas para eles, principalmente, claro, os necessitados. E assim, meus amados, a gente vê que o Elimas, ele deveria fazer alguns truques, né? Ele devia realizar algumas coisas assim que atraía, ele era uma pessoa simpática. Eu não vejo Elimas como um chato, não. Eu vejo Elimas como aquela pessoa brincalhona, que fazia os outros rirem, que tinham palavras que faziam sentido para a vida de quem estava ouvindo. Os Elimas, normalmente eles são assim. Se você conhece um mágico, uma pessoa que faz alguns truques, você fica até encantado, você se diverte com aquilo. E até aí, se é como um mágico de circo que tira um coelho da cartola, até aí tudo bem. Você pode tratar isso de uma diversão, de um momento de descontração, tudo bem. Só tem um problema, e é um grande problema, é que muitos destes, eles vão além da simpatia, além da descontração. Eles não são apenas prestativos e dispostos a ficar do teu lado na hora que você mais precisa. Mas acontece que muitos são como o Elimas. E eu quero que você veja o que a Bíblia fala sobre ele no versículo 6. Se puder colocar na tela, eu agradeço, meu amado. O versículo 6, eu quero ler de novo para vocês. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, vírgula. O que vem depois da vírgula? Falso profeta. E é aí que começa o problema. Porque muitos desses são também falsos profetas. O que é um falso profeta? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. E o falso profeta? Ele fala em nome de Deus, só que não é Deus quem está falando. Então são aqueles que dizem: você vai vencer, você vai sair desta, isso não é nada, parte para outra, está chegando tua vitória, fica tranquilo. Eles falam as coisas que a pessoa quer ouvir. O único problema é que não é a verdade. E quantos estão vivendo assim, iludidos? Iludidos. E a ilusão, ela é uma coisa maligna. Tem pessoas que se aproximam da gente, que parecem ser boas, que parecem estar ajudando, dando uma força, mas elas estão, na verdade, exercendo uma função maligna. Por quê? Porque, a exemplo do Elimas, são pessoas que apartam a gente da fé. Essa é a função dele, é apartar da fé, porque eles trabalham na ilusão, eles trabalham com a mentira, eles trabalham fazendo coisas que não são parecerem que são e vice-versa. E aí, meus amados irmãos, infelizmente,
existem muitas pessoas que nós conhecemos até, que são pessoas que parecem que gostam de viver de ilusão, gostam de acreditar em coisas que não são de Deus, gostam de se apegar em recursos que não é Deus quem está enviando. Isso acontece no trabalho, em casa, e às vezes até nos ministérios do Evangelho, infelizmente. Agora, a gente pode entender, meus amados, que a pessoa que está sofrendo, que está contrariada, às vezes abatida, coração despedaçado, ela precisa de um caminho que conduza à vitória, ela precisa de algo que vem de Deus, ela precisa de um milagre que só o próprio Deus pode realizar. Mas quando aparece alguém para ajudar e traz uma destas palavras enganosas, muitas e muitas vezes a gente vê no meu ministério de aconselhamento, eu já me deparei inúmeras vezes com pessoas que preferem ouvir uma alegre mentira do que uma triste verdade. É gente que quer pular fases, é gente que quer ir direto para o passe de mágica. Mas essas coisas não são assim. E nesse engano, meus amados, muita gente até consegue algumas coisas, consegue realizar alguns projetos, e isso vai enganando ainda mais a pessoa, quando ela pensa que está dando certo, mas na verdade o problema mesmo, ele não é resolvido, só vai empurrando para frente. O vazio que a pessoa tem, não é nunca preenchido por essas coisas, e assim, elas vão deixando de conhecer o principal da vida. O que é o principal da vida de alguém, se não conhecer o próprio Deus? Ter um contato com Ele, ter um relacionamento com Ele, uma experiência com a palavra, uma experiência com o Espírito Santo. É sentir a gloriosa presença de Deus. Então a gente conhece pessoas esforçadas, que estão lutando, pelejando com a vida, construindo algumas coisas, pessoas que têm potencial, pessoas que podem desenvolver muitos projetos, e que estão inclusive tendo êxito em muita coisa, mas o principal não tem. Vamos pensar um pouquinho no Sérgio Paulo. Vamos pensar um pouquinho quem ele era. Segundo o que a Bíblia diz, ele era um homem inteligente, bem-sucedido, bem relacionado, uma pessoa capaz de desenvolver grandes coisas, uma pessoa importante, respeitada naquele lugar. Mas se ele continuasse vivendo aquela vida de enganos, muito bem motivada pelo Elimas, o seu amigo, onde ele chegaria? Poderia até, amados, continuar inteligente, continuar bem relacionado e bem sucedido, mas sem conhecer a Deus, qual seria o seu fim? Como seria a sua vida na eternidade? Eu quero ler 2 versículos com os irmãos, que são extremamente importantes. Deixa eu te mostrar, em Marcos capítulo 8, versículo 36, é bem conhecido. Diz assim: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? Os irmãos conhecem esse versículo? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?
Amados, eu não tenho dúvidas quanto ao que o Espírito Santo está querendo revelar dentro dos nossos corações. Irmãos que estão em casa, quantas pessoas estão se esforçando bastante para ganhar as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo estão perdendo a sua alma. Quem disse isso foi Jesus. Perder a alma é uma realidade na vida de muita gente, inclusive de muita gente que está ganhando o mundo todo, ou parte dele, ou pensando que está ganhando muitas coisas, mas estão, na verdade, perdendo a sua alma. Eu quero ler também com os irmãos em Atos capítulo 4, eu vou até abrir aqui porque essa palavra é muito poderosa. Atos capítulo 4, do versículo 8 ao 12, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós anciãos de Israel. Então observe com quem Pedro estava falando nesta ocasião: com os principais sacerdotes, líderes religiosos e anciãos, ou seja, os mais experientes em Israel. Visto que hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, está falando daquele coxo que foi curado na porta do templo de Formosa, né? Muito bem. No versículo 10 diz: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, ou seja, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, a principal, o fundamento, a que dá sustentação. E aí eu queria mesmo chegar no versículo 12, que é o principal: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, amados? Amém? Qual é o único nome que traz a salvação? Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus a alma está realmente perdida, independente do que estejamos realizando. É caso de pensar o que é mais importante. Você pode continuar planejando, você pode continuar realizando, você pode continuar usando a tua inteligência, tua força, o teu potencial para realizar grandes coisas. Sim, você pode, mas você não pode perder a sua alma, e é por isso que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa saber quem Ele é, você precisa ter um convívio, você precisa ter um relacionamento íntimo, você precisa estar próximo dEle. Aleluias! Porque senão as outras coisas vão perder o sentido, e você vai basear a sua vida em encantamentos, em coisas mágicas que parecem atrair no primeiro momento, mas ilusão, amado, ilusão não é coisa boa. Você não pode querer viver iludido. Nós não estamos aqui nessa terra, o Senhor não nos colocou aqui para vivermos iludidos com as coisas deste mundo, mas ao contrário disso, Ele nos colocou aqui para viver a realidade dos céus neste mundo. Aleluias! A realidade dos céus, as coisas que você vê nele, você aplica aqui. Isto é real, a presença de Deus é real, a força que Jesus Cristo nos dá é real.
contar com Ele nas horas mais difíceis. Isto é real, porque Ele está presente, Ele pode ser encontrado no nosso quarto. Aleluias! Você não precisa encontrar soluções mágicas, nem ninguém que venha para ocupar a posição que só Deus pode ocupar em nossa vida. Só Ele. Sabe o que é bom? Bom é depender do Senhor. Bom é buscar ao Senhor. Não está bem, você não está feliz como você gostaria de estar, não tem a paz que você gostaria de ter. Sabe onde você vai encontrar isso? Só no Senhor. Aleluias, só nele, só nele. A realidade é nele. Mas os elimas estão por todo canto, e nós precisamos identificar os elimas, porque em geral eles têm grande influência sobre nós, especialmente para nos apartar dos caminhos do Senhor. Nós precisamos entender que tem gente que aparece na nossa vida, que faz parte da nossa vida. Eu vou explicar melhor. Eu estou querendo dizer pessoas que trabalham no mesmo ambiente, no mesmo lugar que nós, pessoas da nossa família, pessoas que estão no grupo de WhatsApp lá da família, do time que você torce, de um outro grupo qualquer. Eles estão lá, eles estão próximos, eles estudam na mesma classe. Tem pessoas que são como Paulo e Barnabé, elas nos aproximam do Senhor, elas trazem a palavra de Deus na hora que nós mais precisamos. Você está caído, e quando você chama, Ele vem com uma palavra. Essa pessoa, ela vem te trazendo para o Evangelho, te fortalecendo verdadeiramente. Mas muitos fazem exatamente o contrário. Nós não estamos dizendo que são pessoas maldosas, mas você precisa ficar apercebido, você precisa prestar atenção. Quando alguma coisa está te afastando do Senhor, está tirando de você o gosto que você tinha pelas coisas de Deus, o teu alerta vermelho tem que começar a piscar. Você precisa ficar atento, porque pode ser um Elimas te encantando, te dando soluções diferentes daquilo que você encontra na palavra. E qual vai ser o fim? Será que vai ser bom? Porque toda frustração, toda ilusão acaba em frustração. Ilusão é aquilo que parece ser, mas não é. Você apenas está achando que é. Então é quando você está fazendo algo que você entende que é o melhor para você. Amados, não há nada errado em você entender que é o melhor para você. Mas a palavra desta noite está dizendo: existe alguém que pode te aconselhar, existe alguém que pode dar direção. Tudo que nós vamos fazer tem que ser debaixo da graça de Deus, buscando ao Senhor em oração. Você vai comprar uma coisa, ore ao Senhor, pergunte: é isso, Senhor, que é para comprar? Você vai fazer alguma coisa, pergunte ao Senhor: Senhor, me diga, é para fazer? Não é para eu fazer, é para eu ficar fora disso, Senhor? É para eu participar ou não? Sabe, uma oração dessa muda tudo. Você tem uma ideia? Pergunte ao Senhor: Senhor, eu estou pensando em fazer isso, é para eu fazer? Sim ou não? Aí, amados, vai entrar a confiança que nós temos no nosso Deus, a certeza de que Ele não perde o controle das coisas, e que Ele cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, Ele é o bom pastor, e pastor é isso, resumindo tudo, aquele que cuida das ovelhas. E se você não ouvir uma voz, se não tiver uma experiência audível, você entregou ao Senhor, você pediu a Ele que te conduzisse. É totalmente diferente. Amém, amados?
O que seria do Sérgio Paulo se alguma coisa, não acontecesse? Se ele continuasse naquele caminho, onde ele ia parar? Mas mudou. E quando mudou? Quando você pode mudar a tua vida de verdade? Quando você pode sair do engano? Quando? Quando você pode sair da ilusão? De que maneira você pode ficar livre de ilusões? Livre de mentiras? Quando? O que fazer? Uma vez que os elimas, eles parecem ser bons, e aí? Você vai ficar cortando pessoas da tua vida? Talvez esse não seja o melhor caminho. Talvez você não seja capaz de julgar pessoas, e nem deveria fazer isso, e nem deve fazer isso. Mas a palavra dessa noite, ela vem para falar ao nosso coração, que você não precisa viver enganado, que você não precisa viver iludido, que há algo que o próprio Deus pode fazer por você, mas a partir de uma atitude tua. Não basta ser inteligente, você precisa de uma atitude igual a que o Sérgio Paulo teve. Qual? Vamos ler no versículo 7. Olha aí, amados, olha que palavra maravilhosa para a nossa vida, olha que solução, olha que caminho, olha como o Senhor está cuidando da gente. Eu quero que vocês entendam como o Senhor quer que essa palavra fique no teu coração, porque tantas vezes nós nos atraímos pelas mágicas, porque elas parecem incríveis, e muitas vezes o Senhor não quer trabalhar com mágica, Ele quer trabalhar nas coisas simples, que nós vamos percebendo dia após dia. Ele vai agindo, Ele vai fazendo. Então no versículo 7, eu quero ler com os irmãos de novo, diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este quem? O Sérgio Paulo. Chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Sabe o que tirou o Sérgio Paulo desse caminho de ilusão? É que ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quanto que ele procurava ouvir a palavra de Deus? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito, não é isso que está escrito lá? Procurava muito ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você atrai o agir do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Vocês estão entendendo, amados, que o Espírito Santo já tinha entrado em ação quando ele ordenou que Paulo e Barnabé fossem para lá? Você está entendendo como o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida antes mesmo que as coisas aconteçam? Ele já está preparando, ele já está colocando pessoas para te ajudar, pessoas para te trazer para a verdade, pessoas para te fazer enxergar a realidade dos céus nessa terra. Ele vai agindo assim. Por que eu me preocupo tanto, meus amados, nesses dias de pandemia, com pessoas que eu vejo que estão se distanciando da palavra? Eu estou dizendo distanciando da palavra. Parece que muitos estão enjoados da palavra. Ainda que existam as restrições, ainda que existam realmente as pessoas que estão no grupo de risco. Olha, tem gente do grupo de risco que amaria estar aqui sentando numa dessas cadeiras vazias. Sabe, amados? Eu tenho visto pessoas que se aproximaram ainda mais da palavra de Deus nesse tempo de pandemia. Mas eu tenho me preocupado
O Senhor tem colocado no meu coração uma preocupação em relação às pessoas que estão ao contrário, elas estão se afastando da palavra de Deus. Deixa eu te dizer que Paulo e Barnabé eram aqueles que viriam para trazer a palavra de Deus, mas o Elimas estava lá para resistir, em outras palavras, para tirar a palavra de Deus. Acha que isso só aconteceu com Sérgio Paulo? Não, acontece com todos nós. Você tem vontade de ouvir a palavra, o Senhor manda um Paulo, manda um Barnabé, manda um Júnior, manda um Weber, manda um Mateus, manda o Jean, manda a Maria, manda, o Senhor manda. Você tem o desejo, o Senhor vai mandar a Selma, vai mandar alguém para falar a palavra de Deus, vai mandar uma criança, a Isa, o Bibi, vai mandar, o Senhor vai mandar. Agora, os Elimas, eles estão estrategicamente colocados para resistir, para te tirar desse caminho. Então, nesses tempos de pandemia, meus amados, o que não vai faltar é Elimas, porque eles vêm pelo WhatsApp, eles vêm pelas redes sociais, eles vêm no telefonema, eles vêm num encontro, eles vêm. E o que fez o Sérgio Paulo mudar de vida, sair do engano? A palavra, aquele desejo de ouvir a palavra. Quando você tem o desejo de ouvir a palavra, você tem o desejo de adorar, você tem o desejo de cultuar, você tem o desejo de se aproximar mais e mais do Senhor. Tem irmãos que toda semana está aqui, é o primeiro que dá o nome, é o primeiro que reserva, o primeiro que está aqui. Eu queria que todos os irmãos que estão em casa, que não são de grupo de risco, pensasse muito nisso. Quantos poderiam estar aqui? Ah, mas não cabe. Sim, mas vai revezando. Não é isso, Nath? Os primeiros que dão o nome, pronto. Eu me preocupo, porque quando você se afasta da palavra de Deus, os Elimas aparecem. Elimas são como imãs. Elimas e imãs são imãs, parece que vem. Sai a palavra, vem o Elimas. Amém, queridos? Então tudo pode mudar quando você se aproxima da palavra. O Espírito Santo entra em ação. E aí, deixa eu te falar, é Ele quem movimenta tudo, é Ele quem ensina, é Ele quem promove, Ele quem prepara. Então, se alguém está no começo do Evangelho, não tem muita experiência com o Evangelho, está com problema, está complicado em casa, está com situações financeiras abaladas, atingidas, problema de emprego, problema de saúde, chame o pastor, chame o teu líder de célula para fazer uma oração contigo, chame um obreiro da igreja que você conhece, chame um irmão de fé, não precisa ter cargo nenhum, chame para orar junto com você, chame para buscar ao Senhor nessa hora, trazer as coisas de Deus para a tua vida. Eu estou falando especialmente para aqueles que estão no começo do Evangelho, mas se você já está do meio, se você já tem bastante tempo no Evangelho, também pode chamar. Mas se você já tem bastante tempo no Evangelho, o que você precisa, meu amado irmão, é ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Esta palavra está aqui para nos ensinar. E se você identifica um Elimas, você precisa pensar quem está perto de você, quem está convivendo com você, que está te influenciando, que está te tirando dos caminhos do Senhor. E aí você pode fazer exatamente como esta palavra está ensinando, você mesmo, diretamente. Não se aparte da palavra e o Espírito Santo vai agir. Queira ouvir a palavra de Deus e muito, quanto mais o Espírito Santo vai agir e vai trazer para você as soluções. Ele vai agir de muitas maneiras, Ele vai fazer grandes coisas. E eu quero encerrar isto dizendo a você o seguinte, meus amados: é muito importante dar um basta
nos encantadores. Isso tem que partir de você. Tem que eliminar. Deixa eu ler com você, para encerrarmos essa mensagem, os versículos do 9 ao 10. Deixa eu mostrar para você aqui o que diz a palavra. Versículo 9: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Nele quem? No Elimas. Fixando os olhos nele, disse assim, versículo 10: Ó filho do diabo. Olha isso, amados. Amigo do procônsul, parceiro, conhecido por filho de Jesus, Bar Jesus. O Espírito Santo agora revela, usa o apóstolo Paulo para dizer: você na verdade é o filho do diabo. Assim como Deus tem os seus filhos, o diabo também tem. Você precisa prestar atenção nisso, meus amados. Não pode deixando a vida passar de qualquer jeito, não. Não pode se envolver com qualquer coisa, não. É perigoso. Pode terminar muito mal. Busque a palavra. O Espírito Santo vai agir e você vai ter força para dizer para ele: olha, o filho do diabo, cheio de todo o engano. Infelizmente, amados, muitos carregam tanto engano em suas próprias vidas, que eles querem passar esse engano para outras pessoas. Você conhece alguém que tem a vida completamente destruída, dando conselhos para outro, para fazer a mesma coisa que ele fez? Gente que se deu mal em muitas coisas, não temos tempo para ficar dando exemplos, mas o conselho que ele dá é o mesmo que ele fez e deu errado. Por quê? Porque ele é cheio de todo o engano. Cuidado. Cheio de todo o engano e de toda a malícia. Amados, você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas convivem com você, fazem parte do teu grupo de amizades, mas podem ser cheios de malícia, cheios de toda a malícia. O que é uma pessoa maliciosa? Você sabe. É aquele que tem sempre segundas intenções, que sempre vê as coisas pelo lado ruim, maldoso, pecaminoso, inimigo de toda a justiça. E o apóstolo disse para ele: você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Será que você não vai parar? Será que não vai ter um basta? Amados irmãos, para que veio esta palavra para o nosso coração, se não para nós aprendermos a necessidade de dar um basta em certas coisas? Hoje é noite de pensar naquilo que nós temos que dar um basta. Basta dessa conversa, basta desse monte de mentira, basta dessas leiras, essas abobrinhas que eu tenho que ficar ouvindo. Basta. Fixe os olhos nisso. Você não vai precisar brigar com ninguém, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas você precisa dar um basta. Você precisa sair disso. Olha o que o apóstolo Paulo fez: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Querido, sabe, eu não sei assim, o que você pensa disso, mas sabe o que eu sinto dessa palavra? Que não é para ter dó, que não é para ficar com nheque-nheque, sabe, com meios termos. É para cortar, é para eliminar. Não está te fazendo bem. Fala o que você quer ouvir, mas não o que você precisa ouvir. Por isso que você não pode se apartar da palavra de Deus. Por quê?
Porque a palavra de Deus não fala o que você quer ouvir, ela fala o que você precisa ouvir. Mas os Elimas é o contrário, não fala o que você precisa, fala o que você quer ouvir. Você quer ouvir que vai dar certo? Pode ir que está tudo bem? O Elimas aparece e fala, pode ir, está tudo bem. Amém, amados? Para encerrar, no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Era uma prova, era uma amostra de que aquele homem não era de Deus. O Espírito Santo, ele age poderosamente, ele não deixa ninguém no engano. Eu fico pensando, amados, no resultado disso tudo. Eu até fui fazer uma pesquisa aí sobre a ilha de Chipre, e eu vi lá que era uma ilha sob o Império Romano, mas que no ano 43 depois de Cristo, ó para você ver, justamente no tempo de quê? Do procônsul Sérgio Paulo, a ilha se tornou cristã. Aleluias! Sai o engano, entra a verdade, sai a ilusão e entra a realidade, sai o mover mágico do mundo e entra o poder maravilhoso do Espírito Santo. Aleluias! Vamos ficar de pé? Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém, amados? Quem crê na doutrina do Senhor aqui nessa noite? Amém? Queridos, vamos nessa hora encerrar aqui a hora da mensagem de olhos fechados? Vamos, por favor, feche os seus olhos. Comece a pensar no que tem sido a sua vida nesses últimos tempos. Comece a pensar nos planos que você tem, no esforço que você aplicou nos teus projetos, usando tua inteligência, tua influência, o teu bom conceito, o respeito que você tem pelas pessoas. Mas pensa também, amados, o quanto isso tudo está te fazendo se aproximar do Senhor, porque essa é a fórmula verdadeira, se aproximar do Senhor. Nada pode tirar você da palavra de Deus. Eu quero fazer um desafio aqui para aquele irmão que não veio em nenhum culto presencial. Eu não estou pedindo isso por mim, porque aqui a quantidade é limitada mesmo. Se não vem um irmão, vem outro. Eu não estou fazendo isso para lotar a igreja. Eu estou fazendo isso, eu estou falando isso, inspirado pelo Espírito Santo. Você que não veio em nenhum culto presencial, venha adorar ao Senhor. Amanhã mesmo, faça o teu pedido, faça a tua reserva. Não se afaste. Não se afaste da palavra. Ah, pastor, mas eu ouço a palavra da minha casa. Amém, meus amados. Mas e a oportunidade de adorar ao Senhor aqui, em comunhão com os teus irmãos? E a necessidade, você tem necessidade de materializar a tua amizade com os amigos, com os parentes, materializar o contato com amigos e parentes. Então venha também materializar o contato com os seus irmãos. Você vai vir de máscara, vai passar álcool, tem uma série de procedimentos, vai medir temperatura, vai tudo, vai ficar até longe, não vai nem poder abraçar, mas vai ficar junto no mesmo ambiente de glória, porque aqui tem o poder de Deus e o agir do Espírito Santo. Queridos, eu quero repetir, não estou fazendo isso porque eu quero lotar a igreja, não pode fazer isso. Tem uma pilha de cadeiras ali no canto que a gente não pode usar. Mas estou fazendo isso, estou falando porque estou preocupado. Gente que está perdendo o contato com Deus, gente que está se distanciando, e os Elimas vão aparecendo. Mas nós vamos orar agora. Se você identifica alguns, peça nessa hora força do Espírito Santo para tirar essas influências da tua vida, para que nada permita que você se aparte do Senhor, porque Ele é que vai garantir a tua vitória, ninguém mais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso querido, amado, nosso pastor, o Senhor cuida de nós. O Senhor tem acompanhado a nossa vida, tem visto certamente que tantas e tantas vezes nós estamos iludidos, Senhor, pelos Elimas da vida,
atraídos por coisas que não têm tanta importância, procurando algo que possa nos trazer a felicidade, a paz. Muitas vezes pensamos que isto será encontrado na compra de um patrimônio, de uma propriedade, que isso muitas vezes vai ser encontrado na troca de um automóvel, que isso muitas vezes vai ser encontrado num emprego novo, quando na verdade uma coisa só a gente aprendeu contigo é necessária: que nós nos voltemos para a tua palavra, que nós desejemos em nosso coração muito ouvir a tua palavra. Pelo que te peço agora, Senhor, fale com cada irmão, e que isto seja para que o Espírito Santo venha agir, providenciando tudo que é necessário para retirar todo engano, toda ilusão. Nessa noite, Pai amado, nós queremos decretar um basta para os enganos, um basta para as ilusões, um basta para os elimas que estão em volta de nós. Só a tua palavra é alimento, só o Senhor tem as palavras de salvação. Nós queremos ser abençoados, mas nós queremos ser salvos. Nós queremos ser felizes, mas não queremos perder a nossa alma. E esse é o meu pedido ao Senhor nessa noite, que com as tuas mãos santas e poderosas sobre todas as pessoas que estão aqui na igreja e em casa também, ouvindo esta palavra, sejam ricamente abençoadas, tenham a tua realidade em seus corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todos juntos digam: em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir esta palavra. Glória a Deus, glórias a Deus, aleluias.